E quando e por que o psicólogo Edu Rezende buscou o core energético? Então, eu procurava terapia, eu gostava de ir para várias abordagens para conhecer as abordagens, saber como cada uma funciona, né? Trazer mais repertório. E aí eu queria fazer uma terapia e uma pessoa falou, olha, vai nessa terapeuta aí. Ela é ótima. E aí eu tentei e não consegui, não tinha horário, ela insistiu, vá porque é ela. Aí eu fui para ela, que era Nasci. E aí, na hora que eu sentei com ela, ela achou que eu tivesse ido, talvez, procurando a core, mas eu não tinha ideia do que era core energético. Aí ela começou a me explicar, e eu estava muito irritado naquele dia, muito puto com uma situação em que eu não estava conseguindo ter o resultado que eu queria ter, né, que era a excelência total, que eu queria ter uma situação lá e não estava conseguindo ter. E eu estava muito irritado, e ela me trouxe para um lugar de, vamos bater um pouquinho e colocar essa raiva para fora. Eu achei que muito surreal, nunca tinha ouvido falar daquilo. Ela segurou uma almofada e eu bati na almofada e coloquei, né, na medida do que eu dava conta na época. E aí eu fiquei zen. Na hora que eu descarreguei, eu fiquei assim, eu falei com ela, na hora que eu saí com o carro, assim, o mundo estava diferente, sabe? Eu fiquei 5 dias, mais ou menos, num estado mais leve. Porque eu acho que pela primeira vez na vida eu deixei do jeito que deu, essa raiva via tona. Eu mostrar essa raiva. Você bateu na almofada e ela não reclamou, né? Ela não reclamou e tinha alguém do meu lado ali falando, olha, a sua agressividade, que pra gente na corporal é muito positiva, né? Ela é positiva em essência, a sua agressividade é bem acolhida aqui. Você pode ser. Porque uma parte minha achava que para eu funcionar e para eu pertencer, eu tinha que ser muito cordato, né? Então a raiva, ela me comia por dentro. Eu não dava conta dela. Para mim era só... Esse lado que não é muito saudável e já a gente esconde sempre, né? Exato. Que a gente acha que não é saudável. Porque a raiva para a bioenergética, para a terapia corporal, né, a agressividade é a energia da vida. Sem ela, eu não saio da cama. O problema é que a gente confunde... Os impulsos. A gente confunde a agressividade com violência. Eu tenho a agressividade que me faz vir aqui falar com você hoje. Se eu não tivesse uma energia agressiva, eu estava em casa na cama, com medo, entendeu? Então ela me levanta, a energia agressiva é a energia de ir para, se mover em direção a alguma coisa. Isso é positivo, mas a gente, especialmente as mulheres, elas são condicionadas a acreditar que a agressividade é ruim, te denigre como ser humano. Então, quando eu sinto, porque ela vem, não importa o que eu acho, o que a igreja me falou, ela está aqui, para eu não expressar essa agressividade, eu tenho que me contrair inteiro. Então eu vou tensionando o meu corpo, eu não percebo isso agora, por exemplo. Eu fazia isso quando era pequeno, mas eu fiz isso tanto que ficou crônico e eu não percebo mais o que eu estou fazendo. Então o meu corpo vai inteirinho contraído e eu estou aqui sorrindo, mas eu não queria sorrir. Eu estou falando de uma desgraça da minha vida gargalhando às vezes. Porque eu dissociei, o que o meu corpo traz, eu não tenho mais contato. Então, o trabalho também da Core Energetics é ir olhando para essas contrações que foram se formando na musculatura da gente e que impedem o livre fluxo de energia. Porque para eu poder segurar a minha raiva, eu tenho que me retesar. Ou eu fico muito flácido, eu perco a energia no músculo, porque aí a energia não circula e eu não entro em contato. Para a gente na corporal, isso começou lá atrás. Eu era um bebezinho, às vezes eu estou no útero. E aí eu estou lá no útero recebendo aquele calor da mamãe, a alimentação da mamãe. E a minha mamãe entra numa situação de grande estresse. Qual é a mãe que não entra numa situação de grande estresse? De medo. De medo, milhões de fatores. Às vezes o medo de perder o bebê. O médico fala, vai perder esse bebê. A mãe contrai o corpo inteiro, tem um banho de hormônio carregado na criança e ela percebe, claro que ela não simboliza, ela não sabe, mas o corpinho dela sente que aquele ambiente ali está hostil. Então o corpo já vai aprendendo a se defender da vida, né? E aí eu sou uma criancinha pequenininha e aí eu tô lá brincando e a mãe grita comigo. Ela grita comigo porque ela tem as questões dela, os problemas dela, os traumas dela e ela não consegue chegar para mim numa altura terna e confortável, ela berra comigo. Na hora que ela berra comigo, eu... E depois de uns dias ela berra de novo, eu... E na vida eu vou associando esses berros inconscientemente, estavam lá. Exatamente. E às vezes a minha mãe berra porque eu estou brincando, eu estou dançando, estou sendo livre.
e ela está lá com as questões e ela não tem condição de acolher isso, e ela vai gritar, ou até mais, às vezes é um levantar de sobrancelha. E a criança ouve e ela grava no inconsciente dela. Quando eu sou livre, quando eu estou solta, eu sou punida. Minha mãe não me ama. A criança entende tudo literalmente. Né? Então vai criando um registro inconsciente nela que quanto mais apática ela for, mais ela vai pertencer. É só uma possibilidade, né? Mas isso vai ficar... Todas essas ideias, essas imagens que a gente chama sobre a vida e sobre as relações vão sendo cristalizadas no corpo. Então, eu posso fazer uma terapia, conversar, entender tudo. Ah, olha, foi bem naquela época que eu aprendi isso. Então, muita gente tem uma compreensão intelectual maravilhosa das questões. Mas como como não foi para o corpo, é difícil sair a pessoa anda em círculo. Porque o corpo está condicionado a segurar. Então, por mais que eu queira dançar livre, solta, se o meu corpo está no automático me protegendo, porque o que ele está querendo fazer é proteger, me protegendo, é importante que eu possa ir para o corpo com muito carinho, muita delicadeza, passo a passo, e vou autorizando esse corpo a permitir a circulação de energia. Como é que eu faço isso? Reaprendendo a respirar, que foi a primeira coisa que a gente cortou na infância, porque um corpo que respira profundamente, ele sente profundamente. E se eu não estou dando conta do que eu estou sentindo, a melhor coisa que eu posso fazer é parar de respirar. E isso vai para a vida. Isso vai para as angústias. Edu, hoje o CORE já é uma realidade aqui em Sergipe, em Aracaju. Edu Rezende já tem algumas turmas já espalhando aí, como diz Patrícia, às vezes no yoga dela, as sementinhas, né? Então as sementinhas do CORE, o Edu está. Como é que Edu se sente hoje com esse trabalho realizado? Como é que você se olha e diz assim, caramba, cheguei? Olha, para mim, trabalhar com CORE, quando eu conheci a CORE e comecei a trabalhar com a CORE, assim, foi muito, eu nunca pensei muito a respeito, eu sempre senti que era aquilo ali. É uma das poucas coisas da minha vida em que não foram intelectualizadas. Eu só senti, foi uma das primeiras vezes da minha vida que eu sentia o que eu tinha que fazer. Então, eu sempre soube que eu não podia sair desse campo de energia, como a gente chama, né? E fazer grupos, por exemplo, que eu trabalho com a clínica individual e eu faço grupos. E tudo, para mim, é muito nutridor, porque eu não consigo, as pessoas falam isso às vezes, eu não consigo ver isso e depois desver. Eu não tenho condição de aprender o que eu aprendi e ficar em casa vendo Netflix. Porque a sensação que eu tenho, e deve ser a mesma coisa com você e com a Paty, é que eu preciso compartilhar isso. Não dá, eu não consigo falar de outra coisa. Assim, se você deixar, eu fico 5 horas com você falando. Porque para mim, assim, me dá vida fazer. E poder aplicar isso, por exemplo, num grupo, sim, claro. Poder saber que está ajudando de fato. Então, e você vê o que a gente sabe em psicologia é que por trás de toda expertise tem uma dor. Né? Onde tem uma especialização ali, tem um trauma atrás. Então, se eu, por exemplo, sempre tive dificuldade de me expressar, ou se eu estou trabalhando para ajudar pessoas a se expressar, é porque antes eu tive essa dificuldade. Então, no momento em que eu vou aprendendo um caminho, me dá esse desejo, a necessidade de levar as pessoas a conhecer o mesmo caminho. Então, a gente está indo para a 4ª turma agora. Hoje a gente está encerrando o 3º ano, a 3ª turma. Assim, não dá muito para explicar, porque para mim, quando eu estou preparando o encontro, é como se eu estivesse preparando uma festa de aniversário. Eu adoro fazer festa no meu aniversário. Porque, assim, tem uma dança e tem... Falar em dança, eu não sabia que Alípio Martins era tão profundo. Então, aí, um certo dia desses, hoje é dia de Edu, legal. E eu tô vendo Alípio Martins em toda a força, assim. Muito poderoso. E deixa eu compreender o que é isso. É exatamente essa força, daquela raiva que você disse, né? Tá lá, solte, põe para fora. O dia eu uso geralmente o Alípio Martins no dia de trabalhar o anel cervical, que é a parte da garganta, pescoço e garganta, que é aquela área do corpo que a gente contrai para não falar o que vem, né? Dizem que é a parte que a gente segura para não perder a cabeça. Isso. Né? Então, todos os
que a gente não falou na vida, a gente treina, brincar com isso no grupo, por exemplo, e fazer isso com bom humor, porque o bom humor, a alegria, o prazer facilitam o processo. Se eu estou lá, seguro, querendo resultado, postando, eu estou me retraumatizando, porque eu já estou sempre, a minha vida inteira nessa tensão. Então, brincar a respeito disso cria um campo em que eu me autorizo, porque eu estou ali com umas 20 pessoas, 15, 10 pessoas, e todo mundo junto, e eu posso gritar o que eu grito na música do Olímpio Martins, e eu não sou julgado, eu não sou condenado, e o povo está rindo comigo, aquilo vai reconfigurando muitas conexões neurais minhas. Então, é muito poderoso. Gretchen, eu trabalho na Gretchen do anel pélvico, é muito poderoso, porque lida com muitas travas que a gente desenvolveu, que colocaram na gente. Né? Lidar com essa possibilidade de você gritar, falar, se expressar num ambiente que você não está na berlinda, por exemplo, talvez num consultório individual, está ali na cadeira. Então, está você e o terapeuta, você pode se sentir mais observado, mais julgado. Num grupo, você não está nesse lugar. Então, para você é muito mais fácil você experimentar o que é falar um palavrão, por exemplo. Eu não sou uma pessoa que fala palavrão o tempo inteiro, mas no grupo, às vezes, falar palavrão é bom. Tá? Porque não é porque o palavrão em si é saudável, mas porque a gente foi tão proibido, podado de expressar, que essa poda fica na gente, encravada no nosso corpo, e a gente passa ela adiante. Então, uma parte muito importante do trabalho terapêutico corporal é você conseguir dar um baixo, dar um corte num padrão geracional de castração. Meu bisavô foi castrado, meu avô foi castrado, e chega em mim, eu continuo castrando meus filhos, gritando com eles, chamando de ridículo. Que isso foi a educação que eu tive, eu acho que é isso que eu tenho que passar para. Mesmo que eu saiba a dor que eu tenho e a mágoa que eu sinto, eu continuo fazendo. Porque foi assim que eu aprendi e está gravado na minha célula. Então, mudar o padrão, e a gente trabalha muito com isso, trabalho muito com isso de brincar e pegar uma outra possibilidade, fazer alguma coisa que você nunca fez. Se você pudesse ser qualquer coisa, o que você seria? Invente alguma coisa. Tudo que você vai pensando em coisas que você não pensou, fazendo movimentos corporais que você nunca fez, notando sensações que você nunca notou, você está oxigenando o seu cérebro, rejuvenescendo ele também. Dando um outro olhar para a sua vida. Você está mudando de perspectiva. E isso costuma ser muito libertador. Porque fazer uma coisa que você nunca fez relaxa o corpo. No começo pode dar uma tensão, mas aos poucos você vai se permitindo experimentar. Então, tem exercício, por exemplo, em que eu estou lá ocupando o meu espaço, eu estou empurrando você, claro que é tudo, né, não é nada real, né? E eu vou experimentando fazer, levar você e falar, olha, não entra no meu espaço. Parece bobo, mas isso muda muito. A gente tem exercício de dizer sim e não. Tem gente que não consegue dizer não para nada. Mesmo se não tem a condição de cumprir aquele não. Mas mesmo se a pessoa... Eu crio uma situação hipotética, absurda, tipo, a pessoa está querendo o seu rim para comprar uma roupa nova no shopping. E a pessoa pede para você e você olha e você não consegue dizer não. Porque isso ficou gravado tão forte que você não tinha esse direito, que na vida você segue dizendo sim sem querer dizer, contraindo o corpo inteiro para dar conta dessa violência que você está perpetrando contra você mesmo. E é na hora que você começa a treinar, falar, brincando, rindo, não, ou mesmo na hora que você sente porque a gente chama o tempo todo a atenção para a sensação corporal. Então, quando eu vou dizer o não e eu sinto meu corpo inteirinho contraindo, eu me dou conta de como eu funciono no dia a dia. Por que é que aquela pessoa que eu não gosto está me pedindo uma coisa que eu não quero fazer e eu faço? Porque talvez em mim tenha um medo de perder o meu lugar, de perder amor, de perder o pertencimento, porque eu disse não. E aí, de ser eu. Né? E aí quando você diz não e o mundo não acaba, isso abre uma porta, abre o portão. Esse portão a gente vai abrir um outro para o nosso apoio cultural, mas continua aí que a gente ainda continua aqui com a Edu Rezende.